Vou abrir com o vencedor, viu, Lucas? Eu tinha lhe chamado, o Léo chegou atrasado, mas eu vou fazer a troca aqui. O homem venceu o jogo hoje, o clássico. Léo, boa noite, tudo certo? Tudo certo. Olha o riso do homem. Boa noite, rapaz, boa noite. É bom, cara. A gente tá muito carente desses momentos, assim, por aqui. E é uma semana que o torcedor do Ceará retomou a esperança, assim, desde o jogo contra o Sampaio Corrêa, movimentos dos bastidores políticos já na véspera do jogo contra o Sampaio, já deram um clima diferente ao jogo contra o Sampaio, o desempenho do time contra o Sampaio, a vitória, a sequência desses movimentos políticos que aconteceram na noite de ontem e uma vitória no Clássico, eu acredito que, assim, que é uma semana muito importante para o futuro do Ceará. Perfeito, Léo. Eu queria que você já mergulhasse no Clássico, nesse 2-1, né, que o Ceará começa a construir logo no início. Com 10 minutos já vencia por 2-0. Um gol de Castilho de pênalti, depois um gol de Eric. E aí, no segundo tempo, o Fortaleza diminui. Um jogo muito bom. Eu acompanhei o jogo todo. Assim, foi boa parte do jogo só olhando para o jogo. A reta final eu estava aqui na live olhando para a Cláudia e olhando para o jogo, meio a meio aqui. Mas deu para ver chances dos dois lados aí, os goleiros aparecendo, bola na trave. Mas queria te ouvir aí nessa análise mais puxando para o Ceará, como é que você viu esse Ceará hoje e o diferencial desse Ceará para construir essa vitória, Léo. Concordo, Lucas, que foi um bom jogo. E tirando a vitória do Ceará dessa análise, assim mesmo, de achar um jogo bom, realmente foi um jogo bom. E engraçado que na live passada, na vitória do Ceará, eu cheguei a comentar aqui sobre a opção feita do Mourinho pelo Castilho como meia, né? Como essa mudança, trocar o Castilho pelo Jean Carlos, que ressaltando que vinha bem, assim, o Jean Carlos vem bem, vem ajudando, vem sendo útil, mas a mudança que o Castilho promove no formato do Ceará. Assim, o Castilho ele tem um poder de acelerar mais o jogo, ele é um jogador mais forte fisicamente, mais rápido, mais viril, e eu acho que ele consegue fazer as pontas do Ceará funcionarem mais pelo fato dos jogadores que têm a velocidade terem mais espaço, justamente por essa rapidez de pensamento que o Castilho tem em comparação com o Jean Carlos, que é um jogador já que cadencia mais o jogo, gira, procura espaço. Então, eu acredito que o Mourinho pensou dessa forma, porque ficou muito evidente como isso pesou no jogo contra o Sampaio, assim, como o Janderson foi chamado para o jogo no segundo tempo contra o Sampaio Corrêa, como as pontas funcionam mais com o Castilho no jogo. E a ideia de jogo foi essa, assim, o Ceará começou o jogo diferente do jogo contra o Sampaio Corrêa, na mesma proporção do início do jogo ali, nos 5 primeiros minutos contra o Sampaio Corrêa, o Ceará usou muito a bola longa, né? Tentou muito aquele chute longo, aquele passe longo, mas naquele momento contra o Sampaio por um início de organização do time ainda. Hoje não, hoje eu acho que o uso das bolas longas no começo do jogo foi uma tentativa mesmo de entrar no jogo, de se proteger, já que o meio-campo do Ceará vinha sendo um setor muito frágil, que vinha sobrecarregando a defesa, né? E permitindo sempre aos adversários muitas chances de gol. Então eu acho que o Ceará, dessa vez, contra o Fortaleza, reconhecendo a superioridade técnica do Fortaleza, alongou as bolas para não permitir aquele contra-ataque, né? Não permitir espaço a um time que tem qualidade, tem entrosamento, tem boas peças, sabe ocupar aquele espaço porque joga junto já há mais tempo, apesar de algumas peças terem modificado. Mas o Ceará usou ali 5 minutos essas bolas mais longas e uma pressão feita no ataque, né? Assim, um jogador que ofensivamente não apareceu tanto, mas assim, a forma como o Vitor Gabriel incomoda, né, a defesa adversária, assim, ele pressiona, ele é muito rápido na pressão também, ele quase alcança uma bola já no segundo tempo ali, mas ele é um cara que incomoda na pressão ali, inclusive aí o Eric vem junto nessa pressão, né, os pontas vêm junto nessa pressão, então ali, em uma pressão ali, o Castilho pegou a bola, invadiu ali em diagonal a grande área e sofreu o pênalti do Ceballos, e ali o Ceará abre o placar. E eu sempre falo assim que todo gol de pênalti do Ceará para a torcida do Ceará é um golaço, assim, merece placa, assim. É uma torcida que pênalti é um momento de tensão, assim. A gente comemora a marcação e já tem raiva depois, assim. Então, assim, todo pênalti para a torcida do Ceará é um golaço, assim, é uma bicicleta. E o Castilho tanto sofre o pênalti como bate, e
continuando assim, nessa análise de ressaltar assim, como o Castilho acelera o jogo do Ceará, né? E hoje ele foi uma peça importante, eu acho que também no lado anímico, assim, no lado moral do time. Hoje foi um dia onde as notícias sobre a saída do Vina ganharam muita força e o Castilho é essa figura, assim, é esse sucessor de liderança técnica, de liderança de vestiário, e ele já vem dando sinais claros desde que ele chegou, mesmo sendo pouco aproveitado. Assim, é um jogador que quis ficar, teve propostas, mas disse que queria ficar, disse que desde que o time foi rebaixado, ele falou que queria ficar, que queria ajudar a subir o Ceará. Eu acho que, inclusive, sentindo essa responsabilidade, né, do tamanho do investimento que foi feito para ter ele aqui. E isso ficou muito claro em um lance assim, que a transmissão pegou assim, no final do primeiro tempo. Ali. O jogo acabando foi um lance ali onde o Kaique Gonçalves ali, tirou uma bola e teve um encontrão. Assim, o juiz apitou o jogo. O Castilho vibrou com o Kaique no mesmo lance. Vibrou com o Kaique que tirou a bola. Olhou para o lado, o Vitor Gabriel estava se estranhando com o jogador do Fortaleza. Ele já foi, tirou o Vitor Gabriel da confusão, virou para a torcida e vibrou. Pronto, ele fez 3 coisas que assim, somam muito em relação à liderança em campo, mostram muito como ele comanda esse time. Assim, ele hoje foi muito importante, não só na questão de distribuição de jogo, mas essa questão de chamar a responsabilidade, de mexer com a torcida, de mexer com o time, de cobrar. Eu acho que principalmente o Ceará hoje entrou no Clássico querendo jogar o Clássico. Eu acho que o Ceará explorou muito bem aquele limite de entrar forte, de entrar ligado, de entrar firme e, ao mesmo tempo, não ultrapassar o limite da provocação, o limite da catimba, o limite da violência e perder a cabeça ali. Eu acho que o Ceará soube explorar muito esse limite. E hoje é um clássico, assim, que em termos de campeonato não valia muita coisa. O que estava em jogo hoje era um acréscimo moral, assim, e eu acho que muito mais importante para o Ceará do que para o Fortaleza, assim. Hoje o clássico, eu acho que para o Ceará tinha um peso muito importante sob o ponto de vista moral, de confiança, e eu acho que isso reverberou entre a torcida. Eu acho que a torcida entendeu essa ideia, e eu mencionei assim que os 20 primeiros minutos de jogo, mesmo que o Fortaleza virasse a partida no final, com 3-2, os 20 primeiros minutos de jogo, de qualquer forma, dariam ao torcedor do Ceará uma sensação de esperança. Pelo que o time apresentou, por como o time estava organizado, por como o time estava construindo, porque hoje peças que vinham muito abaixo, renderam, assim. E eu vinha comentando na live, inclusive na live do Canal Cast, ontem, eu falei isso, assim, que eu era muito a favor de tirar o Richarlison, que vinha muito mal. Mas existia uma esperança do Richarlison, que é um jogador que crescesse no Clássico, né? Um jogador que tem história no clube. Geralmente são jogadores identificados que sentem essa diferença no Clássico, assim, que entram mais ligados, mais focados. Então o Ceará abriu o placar ali naquele pênalti do Guilherme Castilho, e logo em seguida, assim, o Fortaleza não teve tempo para reagir. Uma bola vinda da esquerda. Acho que, se não me engano, foi o Ceballos, né, Lucas, também, que tentou afastar. O Bruno Pacheco não chegou na cobertura e o Eric finalizou ali, de baixo para cima, ali, num chute indefensável ali para Fernando Miguel. E ali o Ceará naturalmente baixou as linhas e baixou as linhas sem desacelerar o jogo. Eu acho que ali foi o erro do Ceará. Mas eu acho que não foi tão sentido porque não foi um momento que o Fortaleza entrou no jogo, assim, não chegou a levar perigo. Eu acho que o Ceará baixou as linhas ali de forma segura. O Fortaleza tentava muito tocar a bola ali pelo meio, ali, infiltrar aquela triangulação que em alguns momentos conseguia encontrar. E eu acho, justamente por uma crítica que a gente já vinha falando sobre a defesa do Ceará, que o miolo de zaga do Ceará ele era lento, né? Hoje foi uma formação diferente com o David Ricardo e o Gabriel Lacerda. Mas ele, quando vinha com a formação, tendo o Thiago Pagnussá, ele é um meio de campo, é uma zaga lenta. E ela fica mais evidenciada nesse aspecto pela má atuação dos volantes, né? O próprio Kaique Gonçalves, quando jogava ao lado do Richarlison, ele vinha muito mal, porque o Richarlison também estava muito mal, o Kaique Gonçalves estava muito mal, e sobrecarregava a zaga, assim, muito mais do que um problema no miolo de zaga, e não tirando o peso da necessidade de contratação para esse setor, mas ficava muito mais evidenciado os problemas do miolo de zaga, de entrosamento, de ritmo,
justamente por essa falta de conexão com os volantes, que vinham mal, mas ao mesmo tempo não existe uma coordenação de posicionamento. Assim. A gente sente muito mais que existe aí uma necessidade de coordenar esses posicionamentos defensivos. É como se fossem dois setores que não se comunicam e existe um buraco na frente da grande área, onde os adversários geralmente conseguem trabalhar muito o jogo com muita tranquilidade. E independente da sua característica, quando você ocupa aquele espaço na frente da área, você tem espaço para triangular pelo meio, para infiltrar, você tem espaço para abrir o jogo para um ponta, para alçar a bola na área, se você tiver menos recursos, você tem capacidade de chutar de fora da área, de uma distância mais longa, se você tiver essa qualidade. Mas hoje, sim, eu acho que esses setores, justamente pela boa partida que os volantes fizeram, o Richarlison aparecendo mais, eu acho que o Arthur Rezende hoje mais discreto, mas de uma importância tática excelente, assim, é um jogador hoje que veio chamando a atenção da torcida pelos passes longos, pela forma como ele chegava o jogo, mas hoje ele evitou mais isso, mas eu acho que foi um jogador muito importante no posicionamento, fechando os espaços, e eu acho que o Fortaleza tentou muito ali pelo meio, chegou a conseguir algumas poucas jogadas, mas eu acho que no primeiro tempo o Ceará conseguiu controlar ali bem, né? No segundo tempo, o Fortaleza veio com aquela que se imaginava já com intensidade maior para o jogo, conseguiu o seu gol ali logo no começo, numa bola parada, e aquela condição ideal que você imagina para um time que está perdendo de 2-0 ali num clássico. Então, o Fortaleza ali, uma bola, aquele cruzamento aquela bola geralmente é muito, muito vadia, assim, muito viva, assim, uma bola que vem de frente, assim, e qualquer desvio ali é muito perigoso. E levando em consideração que é um grande problema do Ceará esse ano, que é a bola aérea, tanto ofensiva, que ela é inútil, quanto defensiva, assim, geralmente os adversários, e a gente viu isso em todos os jogos, assim, no 3-0 contra o Ferroviário, contra o Sampaio Corrêa, no 1-1 contra o Ferroviário, como o adversário consegue vencer muito confronto aéreo do Ceará, assim, mesmo que não resulte em gol, e é algo que a gente destaca, assim, que na Série B vai ser muito problemático, porque, assim, os times tendem a ter mais qualidade que esses adversários que a gente está enfrentando no começo do ano. Então ali o Galhardo subiu no cruzamento do Lucas Crispim, que logo depois veio se contundir, né? O Galhardo escorou de cabeça ali, ficou uma bola muito rápida ali, bem, bem complicada para o Richard. Mas ali também não vi, depois daquele momento, o Fortaleza crescer muito no jogo. Mas eu vi o Ceará não conseguindo avançar, assim, a bola do Ceará chegava no meio campo, mas o lance final com as linhas avançadas do Fortaleza travaram bem mais esse jogo do Ceará. E aí o Mourinho fez aquelas mudanças, né? Fez 3 mudanças imediatas, né? Colocou o Luvanor, colocou o Igor, né? O Igor Kleber fazendo a estreia hoje, e colocou o... Agora pegou. Jean, lembra? entrou antes. Jean. Barcelos? Foi nesse trio. Não, os aí, três, né? foi o Jean Carlos. Barcelos O Barcelos entrou depois, no finalzinho já. Isso. E o Jean Carlos. Então, assim, naquele momento o Ceará começou a ganhar o jogo ali, como as linhas do Fortaleza estavam mais avançadas, o ataque do Ceará funcionava ali na base do meio campo mesmo. Então o Ceará começou a ganhar muitas bolas ali. E o Jean Carlos, eu acho que hoje, assim, já dando spoiler dos destaques, assim, não tem destaques negativos a fazer, mas precisa ser uma menção ao Jean Carlos. Assim, eu acho que o Jean Carlos nem conseguiu ser essa peça que deu essa sequência ao jogo, aos contra-ataques. Não foi bem nesse sentido. E se o Jean Carlos estivesse num dia onde ele estivesse bem, fatalmente o Ceará teria levado mais perigos ali naqueles contra-ataques, naquele momento onde eles 3 ali tiveram um domínio ali de 7, 8 minutos ali, onde eles conseguiram muito dominar e ganhar aquele confronto ali no círculo central. Mas aí, partindo para o final do jogo, assim, eu acho que o Ceará sentiu mais a parte física que o Fortaleza. O Fortaleza partiu para a pressão, né? Fez as mudanças. Eu acho que o Samuel colocou um pouco mais de velocidade ali. Acho que o Fortaleza chegou a jogar lá no final do jogo com o Pikachu de volante, o Samuel aberto, o Galhardo, assim, muita gente atacando, né? Muita gente ali, e eu acho que, assim, que a defesa do Ceará conseguiu suportar bem, dentro do possível, e mais uma vez continuando a falhar nessa questão, nessa conexão entre o meio campo e a defesa. Mas nessa reta final realmente foi o Ceará com as linhas bem baixas, aceitando muito o jogo do Fortaleza,
E ali chegou a ter algum lance de perigo mais, onde o Richard conseguiu fazer uma defesa ali, de uma queima-roupa ali, uma defesa dificílima ali, segurando o resultado. E eu acho que hoje é um jogo para se falar de esperança, assim, para o Ceará. Assim, os torcedores do Ceará vem vivendo uma sequência de momentos que pela primeira vez permitem ao torcedor ter alguma esperança em uma mudança de rumos assim do clube. Desde a provocação, né, da entrada do atual presidente do conselho, ex-presidente do clube, Evandro Leitão, na disputa política, isso teve um peso determinante para enfraquecer a situação, né? Uma eleição que era praticamente vencida pela situação, reverteu para a oposição, isso já mexeu muito com o torcedor. Contra o Sampaio Corrêa, o time teve uma atuação bem interessante. Hoje os bastidores políticos normalmente voltaram a se modificar, né, com a iminente vitória da oposição, né, a eleição marcada para quinta-feira. Houve uma composição entre as chapas, então provavelmente teremos uma chapa aclamada, e a renúncia do presidente Robson, que já se fala que está assinada e na mão do presidente Evandro Leitão, no Conselho Deliberativo, que deve ser lida após a aclamação da chapa do Conselho. Então, assim, esse Clássico Rei foi do ponto de vista moral, anímico, assim, para o torcedor do Ceará, eu acho que permite uma sequência de uma semana assim mais aliviada. Eu acho que o torcedor do Ceará, pela primeira vez, tem a sensação que aquele 2022 está acabando, assim. Tem chance de estar acabando, assim. Aquela semana que a gente está dizendo assim, está chegando o Réveillon. Eu acho que pela primeira vez o torcedor do Ceará tem essa sensação, depois de muito tempo. De muito tempo. Luca, queria que você trouxesse aqui a tua visão desse jogo. O que é que faltou para esse Fortaleza, né? Que toma esse 2-0 muito rápido, consegue reagir, consegue criar, tem um pênalti não marcado, para mim, pênalti em Galhardo. Tem bola na trave, tem Richard fazendo boas defesas, teve pressão do Fortaleza. Ao mesmo tempo, toma contra-ataques perigosos também. Mas queria te ouvir. O que é que faltou para esse Fortaleza para conseguir igualar esse jogo com o Ceará, que abriu 2-0 lá com 10 minutos? Primeiramente, boa noite, né, Lucas? Agora a gente sai daquela mini água suja antes do Léo para falar do jogo. E boa noite para o Léo também, parabéns pela vitória. Cara, eu quero começar essa análise. Hoje eu estava indo para o trabalho, né, e estava escutando o Esporte no Povo, né? E no fim um dos quadros é a análise do Sérgio Pontes, né, o Bibi Bola de Ouro. E me chamou muita atenção uma coisa, que eu pensei assim, cara, se der merda no jogo do Fortaleza hoje, vou usar isso para ilustrar bem. O Sérgio Pontes, ele diz assim, que enquanto o Ceará ele tem dificuldade para ter 11 jogadores em colocar o campo, o Fortaleza tem dificuldade para saber quais os 11 melhores. O que, se você olhar de uma forma estatística, pode parecer verdade. Pode parecer verdade. O Ceará é um time que teve que recomeçar praticamente do zero, né? Fez 14 contratações, se eu não estou enganado. Então, realmente, é normal que o Ceará esteja ali, não passasse por esse momento de reconstrução. Mas o que a gente viu, por exemplo, no sábado contra o Sampaio Corrêa foi um time que já começa a ter um rosto, começa a ter uma cara, né, contra o Sampaio Corrêa, apesar que tomou um apavorozinho no final do primeiro tempo, que foi desnecessário, que é normal de um time que tu começa a tomar corpo, né? Enquanto o Fortaleza, ele, acho que tirando o jogo contra o Atlético Cearense, em nenhum momento ele mostrou um time que estava ganhando corpo para a temporada. E eu acho que foi uma coisa que faltou nessa análise do Sérgio Pontes. E que é uma análise que faltou, talvez, em toda a nossa imprensa. O Ceará fez um jogo mostrando o rosto do Fortaleza. Apesar do Fortaleza ter feito jogos que mostravam o rosto, eles ficaram em 2022 e não em 2023. Na verdade, se for um jogo que mostra o rosto, mostra a cara do Fortaleza, talvez o que a gente viu não é bom. Eu acho que, mais uma vez, o jogo foi decidido contra o Fortaleza em menos de 10 minutos. Foi assim contra o ABC, foi assim hoje de novo. Eu não sou adepto de quem vai achar que... Não vou dizer que está tudo perdido, não vou dizer que está tudo acabado, não estou dizendo que o planejamento é ruim,
Pelo contrário, o planejamento até aqui é muito bom do Fortaleza, um dos melhores nos últimos anos. Mas ainda vejo, sim, vou repetir mais uma vez, a necessidade de um zagueiro pela esquerda, e isso ficou claríssimo mais uma vez hoje, mesmo eu, já falando aqui mais uma vez, acho o Ceballos promissor, mas é verde, hoje falhou, foi provavelmente o pior em campo de todos, foi muito mal, entregou 2 gols. Bora, Gal, pra cá. Desculpa, pessoal, porque o gato tá fazendo escândalo aqui. Tranquilo. E acho que faz parte. Eu acho que não tá nada perdido pro Fortaleza. O Fortaleza começa agora a temporada, mas vai lembrar, vai ter uma semana longa contra o Bahia, para jogar contra o Bahia em Salvador. Então, cria-se uma ansiedade nesse momento, cria-se uma mini pressão, mas nada de se preocupar. Claro, pode se preocupar caso perca pro Bahia, mas se cria-se uma ansiedade por um bom jogo. Fortaleza, pela primeira vez, vai entrar relativamente pressionado em alguma partida para mostrar algo contra o Bahia na Fonte Nova. E curiosamente o Bahia também talvez entre pressionado, porque o Bahia ainda não venceu na Copa do Nordeste. E uma coisa que eu acho muito importante da derrota de hoje. Ano passado, o Fortaleza ele não perdeu no estadual, ele não perdeu na Copa do Nordeste, ele flertou muitas vezes com essas derrotas. Muitas vezes ele flertou. E dessa vez ele beijou a derrota na boca, né? Não teve chance. E não foi uma derrota que o Fortaleza ele pode dizer que merecia um empate. Eu acho que o Fortaleza ele apertou o Ceará muito mais por causa do abafa, porque o Ceará baixou a linha, do que realmente pela própria qualidade. O Voivoda fez o que estava ali, o que ele achava que podia ter feito. Eu não vou mentir que eu não teria feito muito diferente dele na hora das substituições e dificilmente teria escalado um time diferente do que ele escalou hoje. Talvez eu acho que a substituição que eu teria mudado, Lucas e Léo, teriam sido, por exemplo, na hora que as duas primeiras que ele realmente faz, eu acho inclusive uma bela sacada do Crispim, que poderia ter dado muito certo se não fosse a lesão do Crispim. Eu acho que eu não teria tirado o Pochettino, eu teria tirado o Hércules naquele momento. E eu teria abaixado o Pochettino um pouco mais na marcação e teria entrado sim com o Romarinho e o Lucheiro para ter um time ali com mais força ofensiva e mais criatividade no meio. Eu acho que isso acabou sobrecarregando um pouco o Caio Alexandre e foi muito prejudicial para a criação do Fortaleza. Se a gente for olhar aqui as chances do Fortaleza, um bate-rebate dentro da área, chute do Romarinho de fora, chute do Galhardo de fora, não teve jogadas realmente criadas, né? Então eu acho que é uma abafa. Vou falar aqui mais uma vez, eu acho que é muito ruim os clubes daqui gastarem, sei lá, 50 mil reais, né? 25 mil cada um, para o Ramon Abate, seu árbitro. É muito mais jogo deixar só o Marcelo de Lima e Henrique, isso é para ser ruim, que seja um ruim que já tá aqui, né? E não acho, beleza, não teve o pênalti não marcado, e realmente não foi pênalti, foi pênalti. Ele fez um jogo que não é porque o Ceará era o adversário, era porque realmente ele é um árbitro que historicamente picota jogo, ele é assim. A gente conhece o Ramon Abate. O Ceará botou o regulamento debaixo do braço e jogou dessa forma, como se fosse o contrário, o Fortaleza faria também. Ele foi ruim, ele é péssimo, não é de hoje. O Fortaleza agora vai ter uma semana muito longa. Ele é difícil até fazer uma análise de um time que com 10 minutos estava perdendo de 2-0 sem ter feito nada. É difícil, eu vou falar o quê? Entrou em campo. O primeiro gol, o que é que acontece? Uma bola do Bruno Pacheco que perde pela lateral. O Ceballos, de uma forma afobada, faz um pênalti. 3 minutos depois, uma bola que vem da ponta direita, uma bola que o Ceballos tira, o Eric faz um gol. Cara, pronto, acabou o jogo. Não tem análise para fazer ali, tática. Porque daí para frente o Fortaleza foi abafa. O jogo acabou ali. O Ceará se aproveitou do Fortaleza nos 10 minutos iniciais, como o ABC também se aproveitou. Mérito do Ceará, demérito do Fortaleza, que ou resolve isso. E o mais importante, que eu levo mais uma vez aqui hoje, o Fortaleza tem que urgentemente trabalhar o lado psicológico dele. Como caiu fácil na pilha do jogo, do clássico, é clássico, é pilha, isso aqui é normal, mas me preocupa muito, porque contra o ABC foi a mesma coisa, e eu fico imaginando o que pode acontecer, por exemplo, numa pilha de Libertadores, né? Então,
vitória do Ceará merecida, o Fortaleza não jogou bem. E agora esperar o jogo contra o Bahia, porque, cara, o que aconteceu hoje, o que vem acontecendo nesses jogos, é bom uma derrota agora. Tipo, nunca é bom perder, mas é bom que se abra o olho agora de diretoria, de comissão técnica, de jogadores, de ver que o Fortaleza ainda precisa de reforços, mesmo uma folha de 6 milhões, precisa de um zagueiro. E mais importante, que tem que mexer muita coisa ali ainda na questão de muitas questões, táticas, técnicas, emocionais. E é melhor o Fortaleza ter que lidar com isso agora, no começo do ano, do que lidar, por exemplo, ano passado, quando começou a ter que lidar com isso na Libertadores e no Campeonato Brasileiro da Série A. Contigo, Lucas. Você falou aí, Léo, não, Lucas, desculpa. Algumas vezes aí da pressão, de pressão. O que seria uma pressão hoje para o Fortaleza? Onde é essa pressão que o Fortaleza passa a ter? Não dá para dizer que é em Vojvoda, né? É uma pressão Não, que no elenco, no que tipo de pressão se exerce hoje nesse Fortaleza que atinge um outro patamar aqui no futebol nordestino? não, em Voivoda não é. Né? Até porque eu acho que o Voivoda não errou na substituição. Eu não acho que ele errou. E não vou julgar o Voivoda, como eu falei contra o ABC. Cara, o Voivoda rodou o time. Tinha time suficiente para não tomar de 2-0 da forma que tomou do ABC. Como hoje tinha time suficiente em campo para não perder o jogo em 10 minutos. Então, tipo, o time é mal treinado? A gente sabe que não é. Então, existem detalhes a serem feitos. O Fortaleza está começando a formar um time titular agora, e não agradou no primeiro jogo do time titular. Não agradou nada. E agora ele vai ter que ter um time titular até a partida de 23. Ele tem que ter um time titular até lá. Então o Fortaleza tem um jogo em uma semana bem difícil contra o Bahia na Fonte Nova. O Fortaleza não ganha do Bahia desde 1982 na Fonte Nova. Foi a primeira e única vitória no Torneio dos Campeões, que foi um torneio que os times campeões e vices brasileiros jogaram na época, né? No intervalo de Copa. O Fortaleza venceu lá por 1-0. Né? O Fortaleza estava num grupo com Inter, Bahia e Náutico. O campeão foi até o América do Rio. E a pressão não é uma pressão assim de torcida vai reclamar, a torcida vai fazer protesto, vão pedir saída de A, B ou C. Não é esse tipo de pressão. Mas é uma pressão que é mais uma ansiedade, um certo nervosismo do time jogar bem. O Deportivo Maldonado não é um time tradicional, mas é um time uruguaio, é um time que pode ser traiçoeiro. O Fortaleza não está jogando bem. O Fortaleza perdeu para o ABC de 2-0. Então é muito possível perder do Deportivo Maldonado e lá na partida de ida e ter que fazer um resultado muito perigoso aqui. Um jogo muito perigoso para cá. Causa uma certa ansiedade que o time não tem cara nesse momento. Não é uma pressão no sentido que vai pedir para sair gente. Não é esse tipo de pressão. É só uma ansiedade maior por um futebol melhor. O Fortaleza até aqui jogou, antes até a derrota do ABC tinha jogado, se eu não estou enganado aqui, 5 jogos, venceu por 2-0 o Iguatu, não jogando muito bem, venceu por 1-0 o Caucaia, não jogando muito bem, venceu por 2-0 a Campinense, se eu não estou enganado, agora não estou lembrando bem, não jogando muito bem, e o Sergipe por 1-0 não jogando muito bem, fez 6-0 no Atlético Goianiense, 6-1 no Atlético Cearense, jogando bem, mas um time que já não buscava mais nada no estadual, e depois um sufoco tremendo para vencer o Barbalha, sei lá, acho que o 8º lugar dessa primeira fase do Campeonato Cearense por 2-1, com um gol no último minuto, jogando mal e perigando ter perdido. Daí para frente, desde o jogo do Barbalha, teve o jogo do Barbalha, vitória do Atlético Cearense, e aí derrotas para a ABC e para o Ceará. Então, realmente, o torcedor começa a ficar assim, pô, cara, a gente está jogando mal, a gente não está jogando bem. Nos dois, Fortaleza teve 3 desafios na temporada. Aqui vamos colocar 3 desafios. O Barbalha, que não é um grande time, não é um time bom, não é um time com muita qualidade. E Fortaleza, por muito pouco, saiu com empate, podia até ter perdido. Porque aos 40 do segundo tempo, num jogo 1-1, o Barbalha teve um contra-ataque perdido de 3-1. E depois perdeu para ABC e Ceará. 2 times que vão jogar a Série B, querendo ou não. Um é clássico, tudo bem. Mas são times hoje, sei lá, o Ceará tem com a folha do Ceará hoje saindo Vina. Chega a 1,5 milhão, 2 milhões, Léo?
Eu acho que passa um pouquinho disso aí, Ou seja, tá um muito terço da folha do Fortaleza. Muito por resquício mesmo da temporada, mas é bem abaixo, bem inferior. Então, sabe, juntar todos os times que jogaram contra o Fortaleza na temporada, não dá a folha do Fortaleza, né? Então, fica uma pequena uma ansiedade de alguns jogadores que não estão jogando bem nesse ano, para desempenhar no futebol melhor. Então, isso é que eu acho que é essa pequena pressão, né? Que eu acho que a palavra é essa, mas não seria a pressão que a gente é acostumado de colocar pichação no muro e diretoria Jim Carrey, né? Fica mais nesse sentido de mais uma ansiedade do que qualquer outra coisa, Lucas. Entendido. Léo, e do outro lado, a pressão vai. A pressão que existia de um começo claudicante vai se passando, né? Vai deixando de lado e o Ceará, como você já falou, na parte de bastidor de fora de campo, vai buscando a pacificação e dentro de campo é uma vitória como essa, seguido de alguns resultados bons, de algumas atuações boas, traz isso também, né, Léo? Exatamente, sim. A torcida fez muita brincadeira no primeiro jogo da temporada contra o Guarani de Juazeiro, a goleada. Levou no sentido mesmo da piada daquela vitória, justamente pelo nível técnico do adversário. E depois o time teve algumas vitórias, mas contra adversários realmente bem de um nível técnico bem abaixo. Teve a derrota sem apresentar qualquer futebol contra o Ferroviário, um 3-0, assim, onde o Ferroviário realmente poderia ter feito mais. E depois o time apresentou realmente uma evolução. Assim, essa ansiedade, é lógico que o sarrafo é bem menor, que o Luca mencionou por parte do Fortaleza, assim, existe também do lado do Ceará, mas a ansiedade por uma apresentação mínima de um futebol organizado, de um futebol que a gente está entendendo que está sendo pensado, que está evoluindo. E até ver isso, o torcedor do Ceará estava muito, muito reticente. Eu acho que muito ainda na esteira do caos político, assim, da queda, da readaptação, da readequação. E a partir daí, assim, 1-1 contra o Ferroviário, o time já mostrou alguns recortes de bom futebol. Contra o Sampaio, não. Contra o Sampaio, o time pode dizer, pela primeira vez, o torcedor pode dizer assim, efetivamente, o time teve um bom desempenho, assim, produziu futebol. E eu acho que esse clássico, assim, muito se falou desde o início, antes do jogo contra o Sampaio, justamente isso, né? Assim, é um desafio de Série B. O Ceará teve dificuldade contra o Ferroviário, que é um time de Série D, que já conhecido aqui, local. E o Sampaio não. O Sampaio já é um time mais chato de Série B. Então a sequência do Ceará vai ser muito complicada e de repente pode ter o poder, assim, da forma como o Ceará sair dessa sequência, pode sair desestruturado, assim, pode realmente ser uma pancada que vai demorar para o time retomar a confiança nessa reformulação, né? E o Ceará saiu bem, saiu confiante, assim. Tem ainda o desfecho aí desse corredor polonês aí contra o Sport. Até o parâmetro, o sarrafo do corredor polonês deu uma diminuída, né? A gente meteu até o Sampaio correr nesse corredor polonês que a gente falava no passado, né? Mas o Sampaio, o clássico, e terminando ali contra o Sport, eu acho que o Ceará já cumpriu sua missão, assim, nessa sequência de 3 jogos aí. Eu acho que com resultado e com desempenho. Vamos ver aí contra o Sport. Eu acho que o time vai ter uma semana tranquila para trabalhar. Espero muito que mantenha aí uma evolução. Isso. Luca, seu quase xará, meu xará, Lucas Medeiros, está tirando uma onda com você aqui Mandou um superchat aí, pluga aí, Pedro, joga na tela. Perguntando a você quando é que acaba a pré-temporada do Fortaleza, velho. A turma tá solta, né? A turma tá solta. O Lucas tá Fortaleza, né? O Lucas tá Fortaleza. Lucas ele é de tá Fortaleza. puto, É o outro Lucas que é do é, Ceará, né? Então. Tem 2, porra, é muito Lucas, Tem um cara. do Ceará também, Cara, tem um do Ceará. tem um do Ceará, que os caras estão aqui. Cara, já era pra ter acabado, né? Já tem um tempinho. Não, já devia ter acabado. Ano passado eu fiz essa brincadeira que o Fortaleza parecia. Na verdade, era uma crítica, né? Parecia que o time estava jogando em pré-temporada. Acho que algumas pessoas levaram muito a peito. E, cara, hoje, um ano depois, eu olho assim, cara, não é pré-temporada. É um time que realmente. Esse é o do Ceará, né?
Esse é um o do time Ceará, o que que mora em Chapecó. é o Lucas Meirelles que é do Fortaleza. Esse É verdade, é Lucas Meirelles que é do do Ceará, Fortaleza. exatamente. É tudo com M, tudo ME, Mas né? essa seria uma Difícil. mensagem que o Lucas Meirelles mandaria. Mandaria, sem sombra de dúvidas. Eu vou dizer uma coisa, cara. O Fortaleza não tem pré-temporada. Se tiver, não devia estar. E só quem perde é ele, porque a chance de um tricampeonato do Nordeste, a chance de um inédito pentacampeonato, se não levar a sério, quem perde é ele, né? São esses jogadores. E o torcedor vai cobrar, se não conseguir, viu? O torcedor cobra. Então, fazer o quê, né? A nossa parte a gente tá fazendo, né? Torcer, pagar sócio. Eu tô ficando aqui louco com os gatos correndo para um lado e pro outro. Mas fazer o quê, cara? Acho que faz parte. Gozação faz parte. Eu brinquei com o Cássio no sábado, disse que na Bahia tava cheio de pulga, faz parte. Né? A gente brinca, tem dia que a gente brinca, tem dia que brinca com a gente. Claro, exatamente, tem que aceitar. Mas ano passado o Léo brincou no meio do ano e no final ele não gostou. Mas tô brincando, cara. Mas é isso. Faz Futebol parte. é isso, né, velho? Faz Futebol é parte. isso. A única coisa que eu posso dizer é uma coisa que é uma grande infelicidade, velho. Pikachu voltou sem energia. Tem que passar ali na Israel Eletrônica Voltou para sem ver o se choque do trovão aí. voltou sem o choque do trovão, sem o ataque rápido. Tá devagar, cara. Tá muito devagar o Pikachu ultimamente. Tá osso. É isso. Léo, queria que você trouxesse aqui teus destaques positivos, negativos. Você já disse que não tem ninguém, só fez aquela pequena ressalva, puxãozinho de orelha em Jean Carlos, né? Por não ter conseguido fazer o que era a proposta do jogo naquele momento. Mas teus destaques positivos aí dessa vitória do Ceará por 2-1 hoje, Léo. Eu acho que no jogo de hoje, assim, é muito difícil, assim, destacar 3 positivos, assim, porque realmente muitas peças foram importantes, assim, hoje no jogo. Eu acho que o time como conjunto hoje funcionou muito pela percepção do que é jogar um clássico. Eu acho que o Ceará hoje, realmente, o time inteiro entrou nesse sentido, assim, com esse foco. Mas eu queria destacar o Eric. Acho que o Eric, enquanto esteve em campo, foi muito bem. Eu acho que não só pelo gol, e eu já venho destacando isso, essa evolução do Eric nessa temporada, e a cada jogo ele vem demonstrando isso. Como ele está muito mais inteligente em soltar a bola, muito mais rápido e se movimentando mais sem a bola. Assim, é aquele jogador que tem pouca força física, ele tem muita velocidade e ele depende muito. Quando ele conduz a bola muito, ele se desgasta muito rápido. Então ele está aprendendo tanto a soltar a bola, no entanto, por confronto, como ele está aprendendo a usar mais a inteligência na movimentação sem a bola. Assim. Espero muito que essa evolução do Eric, não precisa nem evoluir, se ele estagnar onde ele está hoje para entregar a temporada até o final, já está bom. Então eu queria fazer essa menção ao Eric em terceiro lugar, muito não só pela partida de hoje, não só pelo gol, mas pelo conjunto dessa evolução que o Eric vem apresentando. Em segundo lugar, eu queria colocar o Kaique Gonçalves, um jogador que foi muito precocemente elevado à torcida como uma esperança no primeiro jogo contra o Guarani de Juazeiro, mas um jogo onde não podia ser parâmetro. Logo depois ele veio muito mal jogando como volante e vem sendo improvisado como lateral direito pela nossa escassez de jogadores minimamente dignos de crítica. E o Kaique Gonçalves hoje fez uma partida, do ponto de vista defensivo, extremamente correta. Eu acho que muito firme com o tempo de bola. Eu acho que ele foi muito importante em alguns desarmes de bolas ali, de passe final do Fortaleza. Saiu machucado. Espero que não seja nada grave, mas essa menção ao Kaique Gonçalves, eu acho que fez uma excelente partida e eu acho que torna isso mais louvável pelo fato de ele estar deslocado de posição, né, improvisado. E o melhor da partida, o Guilherme Castilho. Eu acho que pela questão não só pelo gol, mas pela liderança, pela forma como ele acelerou o jogo. Eu acho que ele hoje, inclusive assim, o sistema de jogo do Mourinho, eu acho que ele matou muito o Janderson. Porque o Janderson ficou muito ali aberto e cercado ali por 3, né? O Vojvoda matou ali aquele jogo do Ceará. Mas ao mesmo tempo, quando o Janderson pegava a bola, ele, pelo menos, principalmente no primeiro tempo, ele não procurava sempre a linha de fundo, ele procurava a inversão do jogo, porque pelo outro lado o Ceará tinha sempre 3 concentrados ali, enquanto o Janderson sempre chamava marcação ali pro lado esquerdo. Então ele foi sacrificado. Eu acho que o Guilherme Castilho foi muito importante para fazer isso funcionar.
com os passes longos, com a intensidade, sofreu o pênalti, fez o gol, a parte de chamar a torcida, de controlar a cabeça do elenco, de não entrar em pilha, de saber como chegar firme e sem entrar em provocação. Então, eu queria destacar o Guilherme Castilho realmente como esse melhor da partida. Pelo lado negativo, eu queria só essa menção ao Jean Carlos. Acho que o Luvanor também entrou muito mal. O Igor Kleber, primeiro jogo, acabou de chegar, faz praticamente 3 dias que chegou, mas não queria cravar assim, nesse ranking. Mas menções, assim, só para não dizer que tudo foram flores, assim, para deixar o torcedor do Ceará com o pé no chão. Exatamente. Eu concordo demais com suas análises aí. Luca, desculpa, pessoal. Luca, pelo lado do Fortaleza, talvez puxando pelo negativo aí, por Ceballos, e quem conseguiu se salvar aí. Cara, negativo foi tanta gente que fica difícil botar aqui. Mas eu vou começar, cara. 2 jogadores, primeiramente, eu acho que eles não começaram bem em 2022, não vão entrar nessa lista, mas válido de chamar a atenção, que são Tinga e Iago Pikachu. São 2 jogadores que não começaram bem esse ano. Tinga foi até bem mal. Os 2 foram muito mal hoje no jogo também. Não vão entrar no top negativo, mas valem a menção. Terceiro lugar para mim fica Marcelo Benevenuto. Muito, muito mal mesmo. Um jogador que é muito bom, mas deu umas entregadas, sofreu muito hoje na partida, não fez um bom jogo. Bateu muita cabeça com o Ceballos e muito foi culpa dele também. Fica em terceiro lugar. Em segundo lugar, para mim, Pedro Rocha, um jogador que não voltou de 2022. Vem jogando muito mal e hoje não foi diferente. A bola chega no Pedro Rocha, a bola morre, né? Ela não acontece nada, né? Em toda jogada com Pedro Rocha. E quando acontece é porque ele voltou o passo para trás. Então, é um jogador que não vem bem. E, cara, não tem como ser diferente. Ele errou nos 2 gols, o Brian Ceballos. Eu não gosto muito de dizer que o cara é culpado pelo resultado, mas se aqui fosse um filme, hoje o Ceballos seria, infelizmente, o grande vilão, né, da partida. Ele é jovem, tem 21 anos, espero que ele volte mais forte disso, faz parte. Mas hoje ele não foi bem. Inclusive, desde o ano passado, em jogos de mais pressão, ele não consegue corresponder. Então, algo que deve ser tratado, não parece ser algo apenas técnico, né? Parece ser algo a mais, né? Decisões bem erradas, né? E tem positivo, acho que tem sim destaques positivos. Eu vou começar aqui com o Romarinho. Ele jogou, entrou, deu uma nova dinâmica na partida. Realmente, acho que até demorou um pouquinho para entrar. O Romarinho, que de todos os jogadores de lado do Fortaleza essa temporada, curiosamente ele vem sendo melhor, e ele era o que o torcedor do Fortaleza queria se livrar, mostrando mais uma vez que ele tem espaço nessa equipe. E hoje foi, para mim, eu coloco ele aqui até pelo que ele vem rendendo. Em segundo lugar, cara, é difícil pegar um segundo lugar. Cara, em segundo lugar, eu vou colocar o Galhardo mesmo. Apesar que ele não foi tão bem contra os oponentes, mas ele fez o gol, vai entrar por causa disso. Perdeu uma chance clara ali no segundo tempo, mas ele é o que causa essa dinâmica ofensiva, né? E para mim o melhor em campo, até onde teve físico, foi o Hércules, né? O Hércules acabou sendo substituído, e eu teria mudado ele mesmo muito por questão de característica, não porque ele vinha mal no jogo. Mas ele, quando o Fortaleza jogava mal, ele era o melhor em campo. E infelizmente ele acabou cansando, teve que sair, né? Era uma questão de característica também, acho que a saída dele. Então, para mim, o Hércules fica como melhor em campo pelo lado do Fortaleza. Se for no geral, cara, não tem que falar outra coisa. O melhor em campo foi o Guilherme Castilho. Tomou o jogo para si. Não tem outro. Perfeito, perfeito. Eu não sei se vocês querem pontuar mais alguma coisa do clássico, queria deixar aberto aqui. Se quiserem trazer algum ponto aí que a gente não passou do clássico, fique à vontade. E daqui a gente Não, segue. só uma mençãozinha, só uma menção ao Richard, que eu esqueci de mencionar entre os melhores ali, mas só uma menção, assim, fez aquela defesa, foi fundamental a partida, acho que ele segurou muito o jogo ali, soube esfriar a partida como quando precisou, e só uma menção aí para não ser injusto aí com o Richard.
Perfeito, Léo. Perfeito. Cara, É isso. só pra Fala, gente Léo. comentar uma Fala. coisa aqui. O Léo, pô, de novo, velho. Tá A gente nem foda. se parece, cara. Tá foda, tá foda. 2 vezes já. Você Na, me na quebra. terceira eu peço música. Pô. Cara, o Fortaleza parece estar fechando a contratação do Guilherme, Isso, boa meia, ponta lembrança. esquerda, Boa lembrança. ex-esporte, ex-Botafogo, Chapecoense, estava no Grêmio. Sinceramente, ele vem jogando de ponta esquerda, né, nos últimos anos. Sinceramente, cara, não entendo essa contratação, como não É, entendi a do Júnior Santos. Não me parece ser um jogador com nível de Série A. Inclusive, os números dele em Série A são muito ruins. Não é um jogador jovem, já está seus 27, quase 28 anos, não é jovem, vem por empréstimo. E se ele vem, não é né, barato. não é barato, não entendo. Juro para vocês que eu não entendo. É, Vem como alternativa porque o Moisés está machucado. Mas se já era desculpa do Júnior Santos, que o Fortaleza pagou 4 milhões, não entendo, porque mais um jogador de ataque que vai inchar o elenco. Tendo que parece que vai. Ainda não se falou mais do Caleb, mas dizem que tá certo, tá indo Otávio, mas vindo o Caleb para o meu campo. Enquanto isso, o Fortaleza precisa de zagueiro. O Fortaleza está na conta do chá de zagueiro, conta do chá mesmo, né? O Abraão jovem, o Tite vem muito mal, o Ceballos ainda é um zagueiro em formação, o Brites é um bom zagueiro, o Benevenuto é um bom zagueiro, mas o Fortaleza precisa de um zagueiro fixo para estar ali ao lado do Benevenuto. O Fortaleza precisa. É urgente, é uma questão. Hoje na verdade, quando começou a temporada, sabe, Lucas, já era talvez, fora os laterais, a contratação mais necessária do Fortaleza. E o Fortaleza não contratou ninguém para o setor, né? Então, se era necessária no final do ano passado, ela ainda é mais necessária agora, porque a gente vê que a situação não só não melhorou, como piorou no setor defensivo, né? Na questão zaga, a zaga piorou, né? Então, o Fortaleza realmente precisa. Eu acho que não tinha necessidade, não tem a necessidade do Guilherme. O Caleb, tudo bem, eu entendo, apesar da melhora do Crispim. Mas trazer Guilherme, trazer o Júnior Santos, gastar bala na agulha em jogadores que não são baratos e deixar de fora um zagueiro, eu acho que isso é um erro primário do Fortaleza até agora na temporada, dessa janela que vinha sendo tão boa e ainda é muito boa, apesar de estar tá aí, pelo visto, pode queimar minha língua, mas até agora um ou outro deslize. Guilherme, eu gosto muito de Guilherme, acho que o nível é outro. Guilherme tem uma grande. A temporada dele no Sport 2019 foi uma grande temporada na Série B. Grande temporada mesmo. Ele era o cara do time, carregando o time nas costas, e ainda vive disso, né? Tem uma outra boa temporada bem mais atrás pelo Botafogo, acho que foi uma meia temporada, na verdade. Não chegou nem a Onde ele nem era ter titular. sido. Exatamente. Era um jogador ali que entrava, fazia gol, virou meio que um amuleto, um xodó. Nem chegou a ser uma temporada completa assim. Acho que a temporada de Guilherme é 2019 pelo Sport. Quando eu vi o nome, Fortaleza, apesar de gostar muito do jogador, não acho que é um jogador para esse nível que o Fortaleza está se propondo, né? É um cara que vai ser mais um ali para disputar as pontas, que já tem muita gente que não é a carência do time nesse momento. Tive essa mesma leitura sua, Lucas. E eu não entendo, cara. Eu quero saber em que é baseada a contratação do Guilherme, né? Porque é um jogador que não teve um bom 2020, não teve um bom 2021, não teve um bom 2022. Fora esse momento do Botafogo lá em 2017, onde ele nunca foi titular absoluto no Botafogo, não foi titular na Ponte Preta, não foi titular em time nenhum que Na ele jogou a Série A, Chapecoense, nunca no na Curitiba. Chape, na Coxa, no Coxa na Série B, né? O Coxa jogou a Série B no ano que ele Isso, estava lá, né? isso, isso. E ele em momento nenhum se firmou jogando na Série A, nunca teve bons números jogando na Série A. Ele teve nas Arábias também, não. Tudo bem, teve uma passagem ok na Arábia Saudita. Ele A começou bem gente e depois deu uma caída, né? deu uma Trocou de time queda, lá. né? E Isso. tal. Foi para o Emirados Árabes, não foi bem também. Então, jogando no passado na Série B, não foi bem. Então, eu não entendo bem essa contratação. Se ele vem porque está sem o Moisés e talvez porque o Pedro Rocha não está rendendo e querem puxar ele para a direita para ter uma alternativa para o Pikachu, se justifica um pouco mais. Mas aí se deixa injustificável por que o Júnior Santos veio. Né? Então, entra num loop de por quê? Né? Por que ele veio? Por que o Júnior Santos veio? São erros, são gastos, né? Que fazem falta no time como Fortaleza.
Enquanto isso, o Fortaleza continua sem zagueiros. E eu não vou mentir, eu acho que o Fortaleza poderia se beneficiar de mais um volante. Eu acho que essa oportunidade de mercado de um volante também poderia ser importante, porque o Zé Wellison não começou bem, o Ronald já não atua bem há algum tempo, e hoje o Fortaleza tem três volantes bem confiáveis, né? Que são Lucas Sacha, Hércules e Caio Alexandre. Mas não faria mal um outro jogador, um outro volante, especialmente para uma posição que roda muito, né? Por causa de cartão, por causa de lesão, por causa do ritmo de jogos. É uma função que roda muito. Então, eu acho que seria interessante, talvez, um volante. Se tiver uma oportunidade de mercado, um volante seria interessante. E sem sombra de dúvidas, cara, um zagueiro. Urgente. Precisa muito de um zagueiro Fortaleza.